Olá, meu nome é Raoni Kuzmi, seja muito bem-vindo ao Beleza Antirracista, uma iniciativa da Aurolab dedicada a transformar o antirracismo em vetor de competitividade para a indústria de beleza e bem-estar. E para essa conversa a gente vai ter uma pessoa incrível, que é o professor Bruno. Meu amigo, conta pra gente quem que é você na fila do pão. É... Quem sou eu na fila do pão? Eu sou psicólogo, ativista do movimento negro, e atuo em articulações políticas, nas pautas de relações raciais, na psicologia, docente em curso de graduação em psicologia, gosto de arte, gosto de samba, cerveja, essas coisas boas da vida. Maravilha, meu amigo. E registe aqui minha admiração, professor. Você realmente traz reflexões necessárias para a gente poder pensar nossa negritude. Obrigada por isso, obrigadão por isso, muito obrigado mesmo. E, professor, para a gente começar, a gente sempre faz uma pergunta para a gente começar nosso bate-papo, que é uma pergunta combo, que é, primeiro, o que que é beleza para você? E se a partir da sua definição, você se sente representado pelo mercado de beleza e bem-estar? Falando beleza como algo a qual a gente possa se sentir bem, né? Bem com o nosso corpo, bem com a nossa identidade, aquilo que nos constitui enquanto sujeito em um espaço tanto pessoal, mas também coletivo, né? Nessa definição, o mercado de beleza é antagônico a uma identidade negra autêntica, né? Já que se busca um ideal branco, toda uma cristalização de pessoas negras igualado a estereótipo de feiuras, né? A sujeira, a situações decadente, e isso é sendo expandido na nossa sociedade, né? Aquilo que a mídia tenta nos colocar enquanto feiura, enquanto nossos traços serem vistos de uma forma repugnante, né? O negro, né, como já diria Fanon, né? Negro é igual a feio, né? O homem negro é igual à brutalidade, ao selvagem, né? Ao irracional, ao instintivo. Isso nos coloca, de um certo modo, distante de nós, né? A mídia em si, a indústria de beleza, a indústria de estética, entre outras, tendem a colocar a pele negra algo distante daquilo que é belo, né? Belo no sentido, né, do agradável. O agradável ainda se dá na medida que o sujeito se aceita como é, da maneira que é, uma forma total, né? Totalidade, ela é complexa e simples, né? É você olhar no espelho e sentir inteira, não fragmentada. Perfeito, fantástico. E, professor, você colocou um ponto que eu achei muito legal, que eu queria pedir para a gente poder refletir mais, que é a relação do inteiro, do total. Se a gente pegar um pouco dessa nossa jornada, né, a gente é tão fragmentado e distanciado daquilo que é uma imagem, da nossa imagem em si, né? A gente nunca tem uma imagem que é o bastante para a gente poder estar em sociedade, então a gente tem sempre que se adaptar e se embranquecer para caber. Como você sente que isso afeta a formação dessa identidade negra? E como você imagina, acho que até por uma visão mais clínica, que afeta esse sujeito inteiro, né? Ou até como Jung falava para falar que eu estudo, essa relação de o que, que é, o processo de individuação para uma pessoa negra dentro desse contexto. Delicado, né? Quando se alcança aquilo que o Jung pontua a respeito de individuação,
é uma harmonia consigo mesmo e também com a sua comunidade, né. Esse que se dá, né, vou chamar de uma qualidade, é essa aceitação pessoal, que é uma autenticidade, somado ao espaço que nós estamos transitando, né, ao espaço social, né. Esse é um ponto. E para alcançar isso é necessário, uma vida, mais de uma vida, né. E principalmente ao pensar num sistema fruto de uma lógica escravagista colonial, né. Como, né, até um ponto que o Jung vai falar sobre individuação, reconhecer o outro é esse caminho da individuação, né, reconhecer a integridade do outro. Logo, as pessoas brancas, nesse sistema que a gente vive, também está distante desse processo de individuação, já que reconhecer o outro é uma lógica colonial que se permanece, né, permaneceu no processo escravagista, né, do abandono social no pós-abolição e hoje é regulado pelo sistema judiciário, né, e a letalidade policial, né, esse combo que leva a essa suspensão, né, de um estar inteiro, aquilo que nós vivenciamos. Um desafio que requer aí, se aceitar no espaço coletivo de luta, a qual a pessoa consegue se olhar aos olhos da outra, né? A outra pessoa negra consegue se olhar, né? Há uma era invisível dos olhares de pessoas negras, a qual possibilita essa, esse processo, né, de eu me aceitar, né? Não por menos que os principais dispositivos de autocuidado para os grupos marginalizados, né, que sofrem violências sistêmicas, é o espaço grupal, né? É o dispositivo grupal, roda de conversas, entre outras, a qual esse olhar ele é real, em frente a duas pessoas negras, né? Como nós aqui, eu e você aqui nesse processo. Esse é real, essa realidade, compreender que você já passou enquanto homem negro e também supor pela pelo afeto, que você me entenda também, né. Logo, na nossa entrevista, nossa conversa, ela é segura, segura porque a gente tem um acordo, né, em algum nível, enquanto homens pretos. Evidentemente que isso não dá para generalizar, né. A violência racial, coloca a gente em disputas das mais diversas, mas cabe aqui a gente mencionar todo esse uma certa etapa, né, do que é sentir ser aceito consigo, em no meio de destroços, né, de ossadas dos nossos antepassados, que ainda ela é perpetuada, né. Uma volta aí para tentar responder. Não, e foi fantástico. E você pegou um ponto, professor, que eu queria até pedir a gentileza de a gente poder aprofundar, que é a relação do homem negro. A impressão que eu tenho é que a gente não tem nenhum imaginário sobre aquilo que é beleza pra gente. Faz sentido isso que eu tô falando? Porque quando eu começo a enxergar, por exemplo, produto, campanha, conversas, é muito mais a gente entre a gente do que de fato alguém querendo entender a gente para lidar com a gente da forma que a gente é, da nossa forma humana, da nossa forma não estereotipada, distante ou servil. Faz sentido isso que eu tô te perguntando, Bruno? Com certeza, né, o homem negro, ele é objetificado, assim como as mulheres negras, mas no caso do homem negro, a gente nem consegue alcançar uma certa idade para refletir a respeito desse assunto, né. Nós aqui, eu e você, né, é um espaço pequeno, né, é um micro-universo no meio de tanta, violência contínua às juventudes negras. Ou, os homens negros, eles morrem, né, durante a adolescência, enquanto jovem adulto, né, lá para 26, 29 anos, ou estão encarcerados, né. O encarceramento em massa se dá nas maiorias, do sexo masculino, né, da raça negra.
É essa continuidade a qual ao imaginário da brutalidade do homem negro, né, se perpetua. Isso também é acolhido com essa lógica racista entre os próprios homens negros, né, que assume o patriarcado do mundo branco, que assume a véstia, né, dessa brutalidade que ela entra num estado autônomo, né, uma certa caricatura, uma performance, né, performance que se vai em diversas áreas, assim, né, de sedução, né, de violência, né, de entre outras, em busca de uma migalha, né, daquilo que o falo branco sempre governou, né. Sair disso é complexo, né. Esse é um ponto, né? Porque muitas vezes o homem negro ele é visto como um falo, ou como algo que serve, ou como algo ou algo com status, né? E isso também afeta, como você falou, uma coisa que eu achei muito legal, essa inércia, né? De criar, de performar. Você, como psicólogo, você enxerga essa possibilidade da gente minimamente ressignificar isso? Porque, de fato, a impressão que eu tenho é que esse imaginário vai ser algo construído, sustentado por nós. Diferente de outros universos onde o mercado se apropria, mesmo que de forma indevida, ele vai ali criando uma certa constância sobre aquilo que ele está comunicando, né? Nesse caso, vai ser muito da gente pela gente, a minha impressão. Como é que você acha que a gente consegue ressignificar, sair do falo para o humano? Não há outra saída que não seja sustentar a dor, sustentar o reconhecimento enquanto pessoas, negras racializadas. Reconhecer enquanto pessoas negras, como homens negros, é sustentar e passar por essa angústia de toda uma vida de invisibilidade, de hipersexualidade, de outras situações a qual fomos colocados ou nos colocamos. É isso que me constitui também uma leveza, né, de si, de uma autoimagem, né? Perfeito. Senão a gente fica fragmento, né? Não há como negar a minha história enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem, né? Isso me constitui hoje. Negar essa história é estar nesse estado dissociativo, fragmentado, pedaço de taco de vidros jogados que eu busco me olhar. Tem como, a gente tem que se olhar por inteiro, né? Inteiro, sustentar e a partir disso transformar para algo além, né? Processo dialético, né? Um contraditório, uma nova síntese possa surgir, né? E isso se dá, sim, nisso, é o falar, né? Falar para fora, né? Isso que nos humaniza, falar para o outro nos humaniza, né? Eu só existo porque tem alguém que invoque meu nome, né? Você me chamou, né? Me chamou de Bruno, você convocou a minha narrativa pessoal para um espaço compartilhado para outras pessoas. Isso, de uma forma acolhedora, isso nos humaniza, dá um contorno de identidade, né? A desumanização, ela parte pelo não reconhecimento de si, pelo outro. Por isso que o racismo, eu diria, também ele é mundanga, né? É um crime perfeito. Nossa, e você trouxe um ponto tão incrível. Que é isso, né? O racismo é o crime perfeito, porque além de tudo, quando se coloca alguns conceitos que se tornam muleta, né? Então, é um viés inconsciente. O racismo estrutural me faz ser isso e tudo bem, porque é a estrutura. Dentro desse contexto, como você acha que fica, né, dentro desse contexto onde
a violência. Não existe microviolência, né? Acho que esse é um ponto importante para a gente colocar. Violência é violência. Mas como essas violências elas são tão institucionalizadas e fluídas, né? E dentro de um contexto de segurança, como fica esse processo de descoberta de si? Porque tem uma coisa, Bruno, que eu acho muito interessante, acho que até trazendo uma coisa que talvez a gente até já tenha conversado sobre isso, mas só para contextualizar, né? Eu nasci dentro desse mercado, então para mim é um mercado que tipo eu conheço muito bem e não tem nenhum tipo de estranhamento sobre. Mas mesmo estando dentro desse mercado, desse universo de beleza, eu me senti bela a primeira vez com 39. A primeira vez que eu me olhei no espelho e falei, nossa. E aí eu comecei a gostar da minha pele, do meu jeito, do meu ser de forma completa aos 39. Sem a percepção daquilo que eu era antes. Isso é muito louco, né? Como é que você sente que fica esse sujeito que tem que estar em eterna descoberta e eterna resistência, em eterno resgate dentro de um movimento de saúde mental? Porque é exaustivo. Como é que fica esse sujeito? Após essa compreensão de si, é isso. Só sabe suspirar, entender dentro de si, individualmente, o que é. Exatamente isso. Se não nomear, mas algo foi, né? Algo foi para algum lugar. Lugar esse que aqui estou. Mas tem um ponto, esse processo, que é o estado de ansiedade que a gente é colocado, né? Isso vai nos inflamando. A culpabilidade, né? Se sentir responsável, não ter uma vida bem vivida por conta de se compreender uma pessoa negra com X anos de idade, né? Essa linearidade ocidental, ela também tende a ser enlouquecedora, né? Acho que parte para recolher uma postura espiralar, né? Não é uma idade cronológica, né? Mas é que o tempo tem que ser, né? O tempo tem que ser, é o tempo da alma, né? O tempo da psique. É muito singular, é muito ancestral, né? Lá com quantificar, de certa forma. Mas dá um entendimento pessoal também, meu, talvez, religioso, espiritual, mas para mim, firme é que a gente precisa utilizar nossas tecnologias ancestrais, que é a intuição. A intuição é um acúmulo de experiência, né? Um acúmulo de experiência que fica adormecido, né? A gente não sabe onde vem um insight, onde vem algo. Isso vem da nossa experiência, é um acúmulo de experiência, né? Um acúmulo de experiência que faz a gente despertar. Esse acúmulo de experiência, ele é tudo junto, misturado, passado, presente e futuro, né? A gente olha o campo da psicologia analítica, a psique, ela também ora para fora, né? Ela ora para amanhã, não é apenas um olhar, né? Até o Jung usa a imagem do deus Juno, deus romano, o deus do tempo. Puxa a face olhando tanto para o passado, para trás, quanto para frente. Uma imagem interessante, né? Do deus que ora para trás, ora para frente. A psique é assim, né? Ela é o que ela é. Não é o passado, não é o presente, mas ela é o passado, presente e futuro, né? Carrega a potencialidade de algo muito mais belo possível, né? Ou seja, é uma perspectiva da psicologia a qual a criatividade está sempre presente. Criatividade daquilo que a gente possa nos tornar individualmente junto com o espaço coletivo e o coletivo junto com o espaço pessoal de cada um que está nesse espaço coletivo. O adoecimento ele vem
em algum lugar, né? Quando a pessoa se apresenta em um estado de ansiedade, de angústia, sinaliza que a vida psíquica está jorrando conteúdos que o ego, que o eu, que a consciência de si não suporta. Por não suportar, por não assimilar, a gente se fragmenta, né? Entra em crises, entra em surtos, entra em um estado depressivo e aí vai, por não suportar, né? Mas essa perspectiva eu acho poético, né? A psique, ela funciona como um organismo vivo, né? Ela é viva, né? No sentido, para o ego não suportar algo, ela se manifesta por meio de sintomas, né? Os sintomas são o escape para que esse conteúdo possa estar presente, né? Muito comum você falar com uma pessoa e ela falar, não consigo dormir, há 3 semanas que eu não durmo muito bem, eu tenho pensamentos intrusivos. Aí você pergunta para ela, de onde começou isso? Ah, começou em tal momento. O momento esse, parece que a pessoa ousou algo além daquilo que ela não faria no estado, uma falsa soberania do ego. E ela vai lá e fez. Ela não percebe dentro dela, em algum lugar, que esse sofrimento que ela se apresenta é porque ela permitiu a vida, permitiu se arriscar, né? Não dormir, ter um pensamento intrusivo, foi porque ela se permitiu. É tão grande, né? Judaico-cristã, a culpa do mundo branco é tão avassalador que a pessoa não consegue se aceitar, tá no mundo do jeito que é, né? Porque a culpa judaico-cristã, entre outras situações de violência de gênero, de raça, de classe, acaba arrastando a pessoa para esse limbo, né? Onde o ego fica suspenso, essas forças inconscientes, entre outras, ficam pulsando, né? Para a pessoa, quem sabe, mudar a rota da vida, né? A gente poderia falar isso numa linguagem condobressista, né? Falar a respeito do Ori, né? O Ori que é a nossa divindade pessoal. A gente só consegue alcançar algo se o nosso Ori acolhe a prosperidade, acolhe a fartura. E para o nosso corpo ir adiante, ao pedido do Ori, que é a nossa cabeça, a nossa divindade, é necessário que o nosso corpo, que para o candomblé de Ketu chama Bara, né? Cada um de nós carrega um Exu, o Exu Bara, que é o Exu do corpo. É necessário a gente, o corpo, ir adiante, ir para frente. O corpo é a dinâmica, né? O Exu é a dinâmica da vida, a dinâmica que leva ao contraditório, que leva a situações caóticas, mas tem uma ordem oculta, que é seja você, né? Como ser o que nós somos no contexto da violência racial, da violência de gênero, né? Principalmente as mulheres negras, né? A brutalidade da violência policial aos jovens negros, aos homens negros, desse filme, né? Eu já tem uma música da Glória Bonfim, chama, eu esqueci, é alguma coisa com Santos, algo do tipo, até um trecho que eu gosto bastante, é necessário muito pai de santo para ninguém chorar, uma coisa do tipo. Deixa eu ver aqui o nome dessa Glória Bonfim. Santos. É Santo e Orixá. É Santo e Orixá. Acho Aí tem um trecho dessa música, começa assim, é Santo e Orixá. Quer ver? Não sou muito, minha voz não é muito boa, mas Santa Rita foi chamar Santa Teresa para pôr um fim nessa tristeza que tomou conta desse mundo de ilusão. Santa Carla já falou com Santa Helena que pela dor que a gente pena, ela tem pena desse nosso coração. São Vicente foi buscar São Cipriano, que ele desmancha o desengano, desesperança, de sabor, desilusão. São Gonçalo convocou São Malaquias para resgatar nossa alegria. Senão, para a gente, a vida não vai ter razão. Muita mágoa, nem mesmo o mar tem tanta água. Pouco prazer para muita lágrima. Haja milagre para a tristeza se acabar. É muito pranto, tem povo triste em todo canto. É muita dor para pouco santo. E o santo vira dois, é santo, é orixá. Aí vai continuando, né? É isso. A gente consegue olhar para isso de vários lugares, né? Psicologia, na religião de matriz africana. Esse é o caminho que eu faço, mas isso tem a ver com a minha história. Essa é a minha tecnologia ancestral acumulada
ao longo de uma existência, não apenas minha, né, mas meus familiares, quem veio antes. O caminho é compreender essa tecnologia ancestral, que é a intuição. Ah, isso é uma coisa mágica, divina. Não, é o nosso corpo. A gente precisa ir muito, assim, né, longe, compreender aquilo que vem do registro do corpo. Que o corpo se afeta, se repulsa, né? Cara, que lindo, incrível. E uma pergunta, dentro de todo esse contexto que você colocou brilhantemente, é possível a gente falar de beleza negra, até no sentido mais profundo mesmo, tá? Não só a relação psíquica, estética, essa relação de se sentir inteiro, sem essa tecnologia ancestral, sem falar de Ori, dá pra falar de beleza negra sem religiosidade negra? Acho que, acho que, né, acho que a religião, embora, por exemplo, se ela for de matriz africana, é mais um modo de viver, né? O candomblé é um modo de viver, é uma postura ética perante a vida, pessoal, social, com a natureza, também uma ideia de sustentabilidade. A Umbanda, né? Tambor de Minas, entre outras religiões. Mas há muitas pessoas negras que estão na igreja evangélica, né? Na igreja protestante, com outra cosmovisão do mundo, né? Você olha lá, gospel nos Estados Unidos, muita relação em algum lugar, as pessoas estão, né, pessoas negras católicas, enfim, né, muita diversidade religiosa, mas eu acho que o ponto deve ser não no sentido da instituição religião em si, é mais o saber se sustentar, e isso deve compreender contextos históricos sociais, né? Independente da religião, ela é perpassada por uma lógica colonial. Não dá para romantizar práticas abusivas dentro de terreiro de candomblé, né? Que isso são reproduções de um processo escravagistas que vai sendo dissimulado por aprofundamentos, né? Agora você olha, então, a igreja evangélica, também, e aí vai. Eu tenho amigos negros, né, que são evangélicos, pessoas sempre conscientes socialmente, politicamente. Eu acho que tem que ter uma consciência histórica política, né? Acho que o espiritual, né, para além da instituição religiosa, ela passa por uma postura perante a você mesmo, uma postura autêntica com você mesmo. E essa postura está dando nome aos bois, né? Sabendo que isso é abuso, que isso é violência, que isso é qualquer coisa. Né? Senão, fico um pouco receoso em alguma ala de movimentos sociais, movimentos negros, dessa superfaturação assim ao culto de matriz africana como fosse o caminho necessário. Não é. Não é sério, pessoa, eu falei, tenho colegas negros católicos, ativistas, entre outros, né? Que são pessoas que têm uma valorização de si, mas o que é comum é cair no real, né? Eu não sou branco. Acho que tem uma bigorna, assim, igual aqueles desenho animado, né? Eu não sou branco, né? Isso, perfeito. A história é testemunha, né? Acho que a história é testemunha. Uma consciência ética, política, enquanto agrupamento, né? Que essa é a proposta do Aimé Césaire, para falar sobre negritude, né? Negritude é uma postura perante a vida a qual a beleza negra, a vida do corpo negro se dá. Não seja, né, no caso do Aimé Césaire lá em Martinica ou em Senegal, mas que seja em todo o espaço do planeta Terra onde tem pessoas negras, a gente irá se unir. Só que é difícil. Difícil por conta do quê? O sistema neoliberal, a disputa interna entre as pessoas negras, né, políticas, entre várias situações, leva a esse atrito. Né? Eu não acho que é a religião em si, né? Acho que passa algo anterior, que é a própria história de vida, né? Se o cara não compreende sua própria história de vida e do seu povo, esquece.
Ele vai achar que é branco até o fim da vida dele. E tudo bem também, né? Direito dele também. Perfeito, perfeito. E, meu amigo, caminhando para o final aqui, muito pesar que tá incrível a conversa, obrigado por isso. Entendendo que o mercado, principalmente o mercado de beleza, ele é, de certa forma, né, o reflexo muito fidedigno do racismo estrutural, onde a manutenção de tudo que a gente está, do que você falou também, ele tem esse poder de sustentar esse distanciamento. Que puxão de orelha, que dica e que puxão de orelha você daria a um tomador de decisão nesse mercado que está ouvindo você agora? Para se atentar a isso. Para entender, para cair a bigorna, como você falou. Difícil, né? Porque a população negra é a maior do Brasil. A gente é a maioria. É a maioria, né? De pardos mais negros. A gente é o maior consumidor, né? Que se há, né? Que se tem, né? Olhar para isso é essa conta. Se nós somos a maioria em todos os espaços possíveis, né? Tal de consumo, ter essa noção que é importante se valorizar a partir de uma maioria, isso é alavanca. Além de se preencher com uma cota racial. Compreender que a pirâmide já está invertida, né? Há uma pirâmide de poder, no qual o branco, a minoria está no topo e a maioria está abaixo da base, né? Esse cenário que é enlouquecedor. Você olha para um espaço de escritório onde a maioria das pessoas com cargos de gestão são pessoas brancas. Né? Não corresponde à realidade das cores desse Brasil. Né? Perfeito. E Bruno, por que seus ancestrais se orgulham de você? Ah, é que eu sou, sei lá, sou osso duro de roer, teimoso. Tanto por algo positivo e negativo, né? Teimosia. Que maravilha, meu amigo. Bruno, eu queria te agradecer imensamente, Eu professor. agradeço. Foi um papo incrível. Espero que você tenha curtido como a gente curtiu. Curti sim, foi divertido. Oh, maravilha. E registro mais uma vez, viu, professor, a minha admiração que tenho por você. Te Também para agradeço. você. Opa, feliz, feliz de ouvir isso, meu amigo. E muito em breve, mais entrevistas incríveis como essa para vocês. Até já. Já